Revista CBN. Saúde. A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas e também a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular fizeram um levantamento sobre a incidência da morte súbita, com estimativa de que mais de 200 mil pessoas são acometidas de morte súbita por ano em todo o Brasil. Em São Paulo, que foi o foco da pesquisa, os dados apontam para cerca de 21 mil mortes súbitas por ano. Estamos aqui com o coordenador da pesquisa, o cardiologista Martino Martinelli, da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Martino Martinelli, muito boa tarde. Boa tarde, Tânia. Bom, antes de entrarmos nos dados, só para situarmos aqui o ouvinte, o que é exatamente o que leva à morte súbita? A morte súbita, Tânia, é uma morte inesperada, aguda, e que ocorre, em geral, por causa arrítmica, por arritmia cardíaca. Um desarranjo elétrico do coração que acaba por não ter capacidade de bombear o sangue adequadamente e leva a esse evento fatal. E a arritmia cardíaca é provocada por quê? Sim, existem muitos tipos de arritmia. A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, ela dá cursos para leigos, dá cursos para especialistas da área de saúde, treinamento, educação, justamente para tentar discernir, educar e orientar a população a respeito dos riscos que as arritmias provocam. E as arritmias, existem arritmias consideradas benignas, arritmias que ocorrem por causas banais do dia a dia, mas existem as arritmias graves, as arritmias que põem em risco a vida das pessoas. São aquelas que, em geral, estão associadas às doenças do coração, como infarto, coração dilatado, doença de Chagas, essas coisas todas que levam também no pacote o comprometimento do ritmo cardíaco e essa desorganização elétrica. A morte súbita, em geral, está associada a pessoas com fatores de risco, seja por questão genética ou também por questão de hábito alimentar, falta de exercício físico e que tenham problemas de pressão, de coração e possam sofrer a morte súbita. Uma pessoa que esteja em condições de saúde perfeitas não corre esse risco, doutor? Não, corre risco também. Esse é o grande problema. Atletas correm risco, Tânia. Nós frequentemente vemos aí, nos surpreendemos numa cena de televisão por qualquer continente aí do planeta, e um futebolista que é o exemplo do bom coração, é o exemplo do bom organismo e nós perdemos, é uma situação bastante dramática. Ela pode acontecer com qualquer um, em maior escala naqueles que têm tudo isso que você falou, que tem doenças do coração, com pressão alta, alteração de gordura, infartos, candidatos a infarto ou já infartados, todos esses indivíduos, como eu disse, são grandes candidatos também por possibilidade de terem arritmias cardíacas malignas e terem a morte súbita. Mas existe... Pois não. Eu fiquei preocupada. Agora, as pessoas que estão saudáveis, elas não têm como prever, imaginar uma possibilidade de morte súbita? Não tem um diagnóstico prévio? Sim. Quando as pessoas têm sintomas de desmaio, é muito comum um jovem desmaiar. Frequentemente isso se atribuído a um problema neurológico, uma epilepsia, um quadro antigo. Na verdade, são falhas do coração ou problemas cardíacos que levam a esse desmaio. Tem os indivíduos que têm tonturas e palpitações também devem ser alertados. Tontura, cansaço, palpitação e desmaio são sintomas frequentes em arritmias com as quais o indivíduo convive e um certo dia ela pode se transformar numa arritmia fatal. É evidente que é preciso separar um grupo, como eu disse, de arritmias benignas que não levam a essas situações. Mas frequentemente se faz um diagnóstico dessas arritmias quando o indivíduo vai iniciar atividade física, quando ele vai à academia e a academia exige um pré-teste, ou quando mesmo ele, na empresa que ele trabalha, alguém no exame periódico detecta a presença de arritmia. E mesmo com poucos sintomas ou nenhum sintoma, por uma série de avaliações é possível, então, quantificar, nós chamamos estratificar o risco dessa arritmia. Bom, em relação à pesquisa que foi realizada pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas e também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, coordenada essa pesquisa pelo senhor, os dados no Brasil em relação à morte súbita, eles estão dentro de uma média mundial?
Eles são alarmantes e, por incrível que pareça, muito próximos proporcionalmente às estatísticas mais fiéis, que são as americanas. Nós não tínhamos até então ideia com o que nós estávamos lidando. Nós apenas usávamos estatísticas e números americanos e de outros países da Europa. E pela primeira vez, então, nós podemos, para educar a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, para poder educar, para poder fazer a campanha que todos os anos ocorre, de prevenção das arritmias, no dia 12 de novembro, fazer com que ela seja mais consistente, ela precisava desses números. E nós nos surpreendemos com a quantidade de óbitos presumíveis para doenças cardiovasculares, que equivale a 2 vezes as mortes por acidentes externos, suicídios, essas mortes violentas, e mais do que todas as mortes por câncer. Então, é um dado epidemiológico muito grave para a política de saúde pública. Pois é, isso mostra que há um despreparo, há uma falha na política de saúde pública, como o senhor disse, né? E como solucionar essa falha? Quer dizer, também há uma falha grave, Tânia, uma falha grave. Se nós começarmos pelo tratamento seguro, que possivelmente 60% desses indivíduos poderiam dispor, que é o uso de um aparelho chamado desfibrilador implantável. É um aparelho que monitora o tempo todo o ritmo cardíaco e que trata a arritmia assim que ela ocorre. Ele detecta imediatamente e dá um choque. Através do choque ele salva essa vida, ele recupera o indivíduo. Para você ter uma ideia, se nós calcularmos que 50% desses indivíduos poderiam ser beneficiados por esses aparelhos, 10 mil indivíduos deveriam estar recebendo, e na verdade, no ano da pesquisa, apenas 300 e poucos aparelhos foram fornecidos pelo sistema de saúde. Então, essa é uma das intenções da sociedade, é alertar para a necessidade de que em política de saúde, desde do treinamento ao atendimento da parada cardíaca, que a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas também proporciona, até a educação e